esquisito. Eu tô adicionando. E aí, Márcio, voltando. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos direto pro coração. Porque a internet aqui de casa tá uma bosta. Vou trocar. Não, faz Mas parte. vamos puxar a oração aí, irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dê no Senhor agudeza para entender, capacidade para reter, método e faculdade para aprender, sutileza para interpretar, graça e abundância para falar. Dê no Senhor acerto ao começar, direção a prosseguir, perfeição a concluir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente vai começar o artigo do Eric Wagner, né? Vai ser todas as quartas, que é o que é realidade política, né? Beleza? Beleza. Uma conferência que ele deu numa associação alemã. Essa foi uma conferência encomendada. Os caras fizeram uma pergunta para ele, né? O que é realidade política? Você está me entendendo? Aí ele foi lá fazer a palestra. Isso. Só que eles perguntaram assim, o que é realidade política, tendo em mente o esquema das ciências naturais, né? Você está me entendendo? Que é tipo assim... Oi? Não, pode prosseguir. É como se, por exemplo, as ciências políticas tivessem a mesma estrutura das ciências matemáticas e físicas, você está me entendendo? Então, foi com essa pressuposição na cabeça que encomendaram a palestra para o Wagner, está entendendo? Tomaram um choque de realidade, então. Né? Porra! Aí o Wagner falou, cara, vocês querem que... ele, tipo assim, um lorde alemão, né? Tipo assim, não chamou os caras de burro, mas deu a entender, você tá entendendo? Aí, tipo assim, qual é a lógica? Ele chegou para os caras e falou, olha, cara, segundo a lógica, né? Segundo a estrutura lógica, quando você faz uma pergunta sobre fundamentos de uma ciência, tu está perguntando sobre os princípios não dedutíveis de uma ciência, você está entendendo? Como se tivesse um conjunto de princípios, né? Em cima dos quais se fazem proposições que articulam todo o campo da ciência, você está entendendo? Uhum. Então, tem um princípio axiomático no fundo da ciência, que a própria estruturação da ciência para estudar uma determinada realidade não pode, pelo método dela, entender esse fundamento. Está me entendendo a parada? Uhum. Então, aí ele pegou o exemplo, por exemplo, das princípias, né, do Winkelried e do Russell, né? Que ele falou, foi possível o Winkelried fazer o estudo dos pressupostos, esse esquema axiomático que está na base da matemática, você está tentando trazer esses princípios explicitamente para a realidade. Por quê? Porque a matemática é o seguinte, a partir do momento que você articula os pressupostos, você constrói o sistema logicamente em cima deles, entendeu? Então é uma coisa abstrata, não tem assim... Não é uma coisa tensional, é uma coisa abstrata. Você tem lá os pressupostos, você vai montando, como se fosse tijolinhos, entendeu? Estruturando toda a casa fica bonitinha. Então, entendeu? Então, Igual querer pegar, né, um monte de conceito e montar um negócio por cima. Articular, que nem a matemática, tem? Você vai construindo, desenvolvendo a matemática, da matemática elementar, álgebra, aí chega a cálculo diferencial, integral, logaritmo, limite, essas coisas todas, né? Teoria do conjunto. Então, é todo um sistemazinho muito bem estruturado. Por quê? Porque ele está baseado em cima de uma estrutura muito lógica, você está entendendo? E abstrata, está entendendo? É uma abstração. Só quando você trata da ciência política, nessa ideia de que eles confundiram lá, de que a ciência política, você pode chegar aos fundamentos dessa ciência política através de uma mesma depuração lógica que você pode deduzir da matemática e da física, aí o Wagner falou, aqui não dá. Não dá mesmo, cara. Não dá, né? É um negócio... Fica claro. Não dá. Aí ele fala assim, por que não dá? Pelo simples fato do seguinte, que na ciência política, por exemplo, você está nas ciências matemáticas e físicas, você tem um objeto na sua frente, correto? Ao qual você se refere a ele como sujeito e objeto bem definido. Você está me entendendo? Então, assim,
A estrutura da matéria não se confunde com o sujeito que está aprendendo ou expondo a matéria. Entendeu? Só que o problema da política não. O cientista político está na condição tanto de sujeito quanto objeto, simultaneamente. Entendeu? Por quê? Porque é o seguinte, o que se diz de conhecimento científico, né? Você fala assim, o que é o conhecimento científico da ciência? Antes de o cientista político entrar em campo, ele já tem uma explicação do que seja a política, você está me entendendo? Então, assim, Aristóteles, quando começou a formular sobre a episteme política, né, junto com na tensão ali com Platão, tudo, você já tinha o que era conhecimento dessa matéria vinda pelo quê? Pelos sofistas, você está me entendendo? Correto? Não sei se está claro. Está claro até aí, mano? Não pega negócio pronto, né? Não é uma coisa que você vai... Entendeu? Você não vai chegar lá e dizer, olha, criar uma porção de fazer um esclarecimento crítico da matéria, fazer uma análise da situação, né? E daí você conseguir trazer à tona certo conjunto de conceitos, articular esses conceitos para iluminar o campo, você está me entendendo? Entendeu? Quando o cientista político faz isso, o que ele vai fazer? Ele vai se bater com os agentes que eles falam de agentes não noéticos da ciência, você está entendendo? Que são quem? Os ideólogos. Você está me entendendo? Porque os ideólogos, porra, é isso daí que eles fazem, né? Eles pegam um conceito que eles têm sobre a política e querem escrever tudo através desse conceito, né? Não faz uma análise profunda. Isso, ele não está fazendo uma análise, um esclarecimento crítico da estrutura mesmo da realidade política, você está entendendo? O que eles fizeram foi o seguinte, criaram uma porção de conceitos sem tensão interna, sem uma tensão que possa dizer que eles estão realmente enfocando a realidade, no sentido de compreender essa realidade, você está entendendo? Mas eles estão criando, tipo assim, um contexto autojustificativo, você está me entendendo? Para, tipo assim, justificar a própria posição deles no seio dessa realidade. Então, tudo que eles falam não é uma proposição científica, é mais um sentido de autojustificativo para a ação deles, entendeu? Então, não é uma ciência, mas eles se percebem como agentes científicos, entendeu? Como se eles estivessem realmente com o conceito, marxismo, pega um marxismo marxista, liberal, eles acham que a ideologia, o conceito que eles utilizam para a autoexpressão da própria posição política dele, você está entendendo, ideológica dele, que são conceitos perfeitamente descritivos da realidade. Assim, aí, cara, e tudo que eles vão falar sobre política, né, necessariamente vai tender na visão deles, né? Tipo assim, vai ficar apartado da realidade. Em vez de esclarecer a realidade política, vai confundir ainda mais ela. Entendeu? Sim, porque vai fechar ela naquele conceito. Isso. Aí, no meio desse debate entre as ideologias do tempo, aí aparece o cientista político que vai botar ordem na casa. Não é isso? E aí, o que ele vai pegar? Ele vai pegar a realidade tal como ela está e vai o quê? Fazer um processo de análise, para desse processo de análise emergir conceitos, e desses conceitos usá-lo para uma grade conceitual para descrever a própria realidade. Não é isso? Porque tem que formular um conceito verdadeiro para descrever, né? Senão o cara ia ter que descrever como, né? Porque a política não é um objeto sensível. Não é uma coisa que nem o livro, você está entendendo? Ele é um objeto da realidade, mas a definição dele requer o quê? Uma estruturação noética. Sim. Uma percepção histórica desse objeto. Você está me entendendo? Aí você vai reunir as notas. Não, para formular ele, né? Entendeu? Para formular ele e falar, para esclarecer, né? Ó, o fenômeno, tá? Esse daqui é o fenômeno. Exatamente. Então, tão logo o cientista político começa a pôr ordem na casa, o que vai acontecer? Os ideólogos vão se levantar e dizer que ele é uma outra ideologia no campo. É igual o professor, né? Esse ideólogo aí. Exatamente. Tá entendendo a situação do professor? Ele é
estuda toda a estrutura histórica da ciência política, enquadra os conceitos da ciência política na realidade brasileira, reajusta esses conceitos para explicá-la melhor. Você está me entendendo? E aí, quando ele expressa, chega lá um liberalzinho de merda e diz: olha, isso aqui é um ideólogo também, está querendo, entendeu? Tá querendo tomar o nosso. Ele quer concorrência política, ele quer o poder para ele, você está me entendendo? Ele é um agente de influência, ele é isso, ele é aquilo. Percebe? Eles encaram as coisas do ponto de vista dele. E não era nesse ponto de vista que o professor estava. Correto. E eles não entendem, né, cara? Tipo, a pessoa tá ali fazendo, eles não vão entender, eles vão ficar perdidos. Não tem como entender. Aí a questão é, por que eles não entendem? Porque eles estão presos nisso, né? Exatamente. Por quê? Porque eles romperam com a tensão da realidade. Aquele negócio que a gente estava conversando lá. Qual é a lógica das ideologias? As ideologias é o seguinte, o ser humano está numa tensão essencial. Lembra? Está numa tensão essencial. Então, qual é o psicológico humano? Ele está sadio na medida que ele se estrutura em torno dessa tensão. Porque é a tensão que vai fazer ele ampliar o horizonte de consciência dele. Não é isso? Ou seja, todo o aparato cognitivo humano está feito para superar as tensões e conseguir estruturar uma imagem da realidade estruturada pela própria estrutura da realidade. Então, nós vamos conseguir enxergar a realidade pelos esquemas, não é isso? Sim. Que primeiro começa quando você tem um excesso de assimilação não acomodada. O que o cognoscente faz? Ele extrapola no símbolo. Não é assim? Correto. E para que isso? Para que a psique não, com muita tensão, quebre. É que nem um ventilador. Ficar toda hora ligado 220, vai chegar uma hora que ela vai colar a placa e requebrar tudo. Não é isso? Então, para não danificar o psicológico humano, o que a psique faz? Ela extrapola as assimilações não acomodadas, adaptadas ao cognoscente, com um conjunto simbólico. E aí, quando você tem um elemento simbólico, aí você tensiona o elemento simbólico no tempo, é isso que é a diferenciação de consciência noética. Percebe? Quando você tensiona o símbolo, extrapolado no cognoscente, e você vai progressivamente acomodando esse símbolo na sua psique, aí daí vai emergir o quê? Conceitos descritivos. Você está me entendendo? Correto. Olhando a própria realidade. Entendeu? E aí, quando você vai falar sobre a realidade, você vai desde a raiz sensível da onde esses conceitos surgiram, até o processo de análise e concreção desses mesmos conceitos em esquema perfeitamente estruturado, que vão formar um sistema de percepção de um determinado campo de realidade que em si não é sensível, é apenas noético. Entendeu? Só pode ser apreensivo por meio da tensão simbólica da realidade. Sim. As ideologias, né, cara, elas são os ideólogos, né? Modernos são os príncipes do mundo da modernidade, né? Ah, tá. Eu esqueci o negócio de falar da tensão, porque é onde surge a ideologia. Então, quando há muita tensão, extrapola no símbolo, o símbolo contém essa tensão. Ele tem a forma que precisa, e a matéria desse símbolo, tá entendendo? Uhum. Que vai ser descompactada e acomodada. O que acontece com a mentalidade dos ideólogos? Eles rompem com a tensão, afirmam um único polo, entendeu? E aí, o que acontece? Os conceitos passam a ser apenas imagens não tensionais que se articulam logicamente na cabeça deles. Entendeu? Então, aí, tudo que eles vão ver, eles vão achar que está dentro daquele esquema criado. Não, aí vai ficar muito claro, porque assim, ó, qual é o problema? Só um minutinho. Adra, me dá um pouco d'água aí, minha filha. O que acontece? Eu falo muito, a garganta seca. O que acontece? Então, como eles romperam com um polo tensional, né? Você tem forma e matéria, aí lembra da realidade do terceiro, que vão se interatuar e compor uma forma tensional. Aí você, na medida que você compõe a forma, você sai da tensão, intuição vira razão e fica um esquema descritivo. Como eles rompem com a tensão, eles rompem com o polo, aí fica só o polo formal. O polo formal é puramente mental. E aí, na realidade, eles vão romper com tudo aquilo que gera tensão no esquema ideológico. Então, eles só vão afirmar a realidade reduzindo ela ao esquema formal da ideologia deles.
Então, conteúdos imensos de realidade simplesmente, vão sumir. Você está me entendendo? E eles não vão então, por isso que... apontar, né? Assim, você apontar a atenção, assim, eles passam a... Eles acreditam que aquilo ali é a realidade mais concreta, é a realidade concreta, né? Aí chega alguém, aí você fala, olha, não é assim, o cara vai desmanchar o mundo para ele, porque o mundo é aquilo. Aí que está o problema. Eu estava conversando com os meninos não sei se eles entenderam, não sei. Mas a questão é a seguinte, quando você rompe com a atenção, né? E aí, tipo assim, o esquema ideológico é afetuado, o que acontece? Aquilo passa a ser realidade, entendeu? Uhum. Uma realidade que eles creem piamente, eles estão autoconscientes, persuadidos de que a realidade é assim, e quando eles olham para a realidade por aqueles esquemas, acaba que essa ação de olhar para a realidade, de agir na realidade para aquilo, vai gerando fatos na realidade que posteriormente confirmam o esquema ideológico e dão para eles a sensação de que eles estão vendo efetivamente a realidade, porque eles estão interagindo nela, pô. Perfeito, assim, porque, por exemplo, né, para eles tudo é justificativo. Por quê? O Brasil é um país pobre, né, como a gente sabe, aí tem a criminalidade alta. Aí, se o Brasil é um país pobre, eles vão falar, opa, a gente está certo em dizer que isso daí é desigualdade social. Assim, entendeu? mas lógico que vai ter coisa que vai, assim, que vai até confundir mesmo, né? Que vai parecer que eles estão certos, porque é realidade, né? Mas não quer dizer que é igual eles estão falando. Tu vê, então, assim, como eles não têm um esquema atencional, eles têm um sistema muito lógicozinho, você está entendendo? E devido a olhar esse sistema para a realidade, eles vão filtrar as notas da realidade que coincidam com o sistema. Então, há uma inversão da estrutura da realidade no próprio cognoscente deles. Por quê? Porque aquilo que é o esquema da realidade cognitiva deles, eles entendem que é a realidade do ser. Você está entendendo? A realidade efetiva. E aquilo que é a realidade efetiva, eles entendem não é apenas uma estruturação do cognoscente do outro. Então, eles não têm. Então, o que acontece? Eles não sentem a realidade de forma racional, eles sentem afetivamente. Então, se eles estão diante de uma situação aonde tem um interlocutor que fale aquilo que não entra na estruturação lógica do esquema ideológico, eles sentem aquilo como algo mal, que precisa ser combatido de forma irracional. Tá entendendo? Mas se o cara fala, seja o que for, mas que no fundo concorde com o espírito do esquema ideológico, então é nosso amigo, estamos juntos. Ele tá falando a verdade no final. Tá entendendo a parada? Uhum. Então, assim, são pessoas que criaram uma segunda realidade para elas. Elas não vivem na realidade efetiva. Que tal o cientista político? Então, eles não estão falando no mesmo plano. Então, o cientista político ele pode entender a situação do ideólogo, mas o ideólogo jamais pode entender a situação do cientista político. Então, para eles vão sempre julgar o cientista político como uma corrente ideológica contrária à adversária que tem que ser combatida. Porque para eles Porque para eles vão estar sempre certos, né? Não tem como dizer que não estão certos. Eles estão presos naquilo. E se você vir falar de uma realidade, eles vão achar que é uma ideologia porque eles vivem naquilo. Não vai fazer. A não ser se tu falar da realidade sobre o esquema lógico deles. Aí eles vão entender que tu tá falando é realidade, porque eles sentiram aquilo. Uhum. Então eles não estão na faixa racional. A faixa racional foi cauterizada por uma opinião. Entendeu? Sim. E o que é o bem? Aquilo que coincide com a lógica ideológica. E o que é o mal? Aquilo que não coincide com a lógica ideológica. Entendeu? Então, como eles enxergam sempre pelo esquema ideológico, a memória tem, adaptada ao cognoscente, apenas fatos da realidade filtrados pelo esquema ideológico. Então, eles vão ficando numa ilha de idiotice autorredundante, autorreferente. E aí eles não tudo saem, agora uma espécie de loucura epigônica.
Entendeu? Uhum. Tudo vai Então, assim, corroborar para a ideologia, né? agora raciocina comigo. Como tudo para eles é mais simples e lógico, a dimensão da inteligência foi realmente comprimida numa lógica universal, então fica muito mais fácil para eles criarem associações intersubjetivas e um processo aculturante mais estruturado. E até uma organização política muito mais eficiente do que a nossa. Entendeu? Porque eles vão se sentir um grupo verdadeiramente e ninguém vai sair daquele esquema, né? Ninguém vai sair. Exatamente. Exatamente. E aí não vai ter tensão, por quê? Porque como eles estão ligados ao esquema ideológico, está ligado direto ao afeto, e ele já diz o que é o bem e o mal, e se você tem um grupo de referência intersubjetivo que está fechado naquele mesmo esquema, então eles se autorreferem. Então, realmente, eles não têm como reativar a tensão noética. Por quê? Porque eles estão aculturados a um grupo que também está reduzido cognitivamente a um sistema não tensional, ideológico. Está compreendendo a armadilha? Cara, é assim. Não, pode concluir. Então, quando tu vê essas pessoas, tu está entendendo agora, se você quiser discutir a coisa do ponto de vista epistêmico, científico e tal, cara, não é a mesma se o cara, sério, se o cara está numa tensão noética, científica, epistêmica, você tá entendendo? No sentido de compreender a realidade, não sair da tensão, e por meio da tensão adquirir um sistema descritivo, você está entendendo? No qual vai dar para ele um senso de realidade cognitiva, ele vai conseguir entender os fatores de interatuação dinâmica na realidade, percebe? Podendo descrevê-los, ele, tá entendendo? Uhum. Então, se a pessoa que está nessa tensão, ela realmente conversar com o cara desse, sem perceber isso, ela também não está na mesma tensão. Tu está compreendendo? Não sei se eu fugi, eu me perdi um pouco. Mas tá entendendo? Uhum. Então, assim, por exemplo, o pessoal de direita, né? Eles estão discutindo com a esquerda. Cara, só que eles não percebem o problema cognitivo da esquerda. Por quê? Porque eles também estão no mesmo problema cognitivo. Exatamente. Eles estão no mesmo conceito, na mesma... No mesma estrutura cognitiva viciada. Aí vai discutir uma coisa pela mesma formalidade. Sim. O mesmo conceito. Aí como que vai chegar na onde com isso? Não, aí que vai chegar que vai beneficiar efetivamente quem tem mais violência simbólica, que é efetivamente o pessoal de esquerda. Entendeu? Por quê? Porque a direita quer a ordem, legalidade, tudinho. A esquerda não está disposta a reduzir a sociedade ao nada. Entendeu? Tá. Eles, assim, porque, cara... apesar de eles estarem no mesmo esquema cognitivo, tanto o pessoal que estão batendo aí direita e esquerda, a direita tem uma vantagem, ela ainda atualiza certos conteúdos realmente ontológicos e verdadeiros, entendeu? Sim. Então elas podem ser repostas na tensão. Tudo depende de elas se afastarem um pouco da discussão, da proximidade com a esquerda, entendeu? Então, quanto mais próximo o cara está, mais idiota ele está no esquema cognitivo reduzido. Quanto mais longe ele está, ou seja, mais ele vai percebendo melhor uma tensão estrutural. Percebe? O cara, para ele entender, né, cara, a ciência política, os problemas políticos, ele tem que simplesmente, assim, sair da política do dia, falar, ó, fechou isso daqui, transcender tudo aquilo e ver a origem, até de onde veio a República, de como surgiu isso. Essa é a experiência fundamental de Platão, pô. Platão queria ser ao mesmo tempo agente da doxa e da episteme. Não dá, pô. Não dá para subiar e chupar cana. Tu quer ser um, não pode ser outro. Correto. Sai, cara. Tu não aceita esses conceitos assim, não pega a formalidade atual e vê a tensão mesmo, e fica com a tensão, vê como uma coisa de fato surgiu, como ela é, sem conceito abstrato, né? Esses conceitinhos da esquerda aí. Pega o que é verdadeiro e tenta conceituar. Mas eu vou dizer uma coisa. Esses agentes não noéticos de ordem,
que é realmente fecharam, perderam a tensão noética, ou seja, a tensão epistêmica, você está entendendo? Criaram um sistema autorreferente no qual eles ficam autojustificados, e esse mesmo esquema é um processo de aculturação humana, fecham lá um grupinho e acho que esse grupinho representa o todo, entendeu? É como se fosse uma concepção metomínima, onde a parte vira o todo e o todo vira uma parte, percebe? Então, toda a estrutura da realidade é invertida. Tanto a estrutura do tempo, a estrutura do cognitiva, onde a realidade do ser vira a realidade do conhecer, você está entendendo? O tempo, o passado vira presente, presente, passado, você está entendendo? Então, tudo se inverte. A parte vira o todo e o todo vira uma parte, você está me entendendo? Então, pode falar. Não, é igual aquele que falou do Hegel, né? Que a coisa, ela tá... não tem igual o Aristóteles, né? Que tem a essência da coisa. A coisa ainda não é aquilo que ela se transforma. O comunismo, por exemplo, eu posso estar lá matando pessoas, mas peraí, ele não é isso. Ele é o que ele vai transformar depois. Exatamente. Porque a realidade do ser, para eles, é apenas uma abstração, mas a realidade abstrativa, para eles, é a realidade concreta. A inversão então, da coisa, né? Por isso eles não sentem a realidade, eles sentem a ideologia deles. Então é muito fácil eles modificarem a estrutura do passado e, em vista de um futuro fixo, aí eles ficam toda hora mudando a história para justificar uma praxis no presente. Você está me entendendo? Mas a estrutura sentimental do processo não muda. Não adianta, não muda. Entendeu? Então, são pessoas que não dá para combater ela no sentido de uma disputa política. Elas não estão nessa clave, entende? Elas não estão nessa clave. É isso que o pessoal precisa entender. Agora, o que acontece? Aí, quando você tem um agente epistêmico de ordem, ele está lá refletindo, atingiu as categorias de inscrição, e ele vai descrever isso, aí os agentes não noéticos, vamos supor, da direita, no caso, podem absorver esquemas parciais e até abrir um pouco mais o esquema deles, entendeu? Sim. Mas o problema é que eles vão enxergar em faixas não tensionais também. Então, eles não vão enxergar na mesma clave que está o cientista. Por isso que quando o professor fala, até o pessoal da direita enxerga... Todo o campo tensional da teoria dele cria diversos grupos não tensionais, entendeu? Então, uns pegam o aspecto conservador, outro pega o aspecto religioso, mas tudo sob um ponto de vista não tensional e, portanto, também ideológico. Correto. Eles acham que o professor, assim, uns pensam até que ele era meio que um liberal, eles acham que ele era liberal, conservador, católico, maçônico. O pessoal, cara, quem é esse cara? De fato, quem é esse cara? Não consegue. Eles querem rotular de alguma coisa. Porque só tem como enxergar um agente epistêmico na tensão do agente epistêmico, senão tu não vai entender o cara. Tu vai olhar o cara pela tua faixa limitada, é aquela lógica. O agente epistêmico consegue entender o não epistêmico, o agente da doxa, né? Mas o agente da doxa jamais, sob nenhuma hipótese, pode abranger o agente epistêmico. Ele está sempre acima. Você está me entendendo, Pará? Está naquele discursinho ali. Exatamente. Então, esse é o grande problema da realidade política. Aquele que era o que devia estar conduzindo os cordões da sociedade é aquele que, por todos, é desprezado. Por quê? Porque já não tem como compreendê-lo eles. Está percebendo a lógica? Porque todo mundo já está com a mente fechada nesses conceitos, ele vem e fala a realidade de fato como é, fala, peraí, isso não está de acordo com o conceito, ele está errado. Entendeu? É por isso que o pessoal liberal falava mal do professor lá, ao mesmo tempo que utilizavam muitos conceitos que ele põe em circulação. Exato. E eles não têm essa percepção moral disso. Não, é porque eles acham que aqueles conceitos que o Olavo estava falando foi o Olavo que roubou dele. Eles só estão recuperando novamente. Você tá entendendo? Então, quem é o grande farsante? É o Olavo. O Olavo que está querendo enganar todo mundo, entendeu? Sério. Porque eles enxergam por uma faixa muito limitada.
Então, nós aqui, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender aquilo que nós vemos estudando, ou seja, tudo que existe na realidade existe como unidade, não é isso? E toda unidade é composta de forma e matéria. Essa forma e matéria tem uma relação que possibilita uma interação entre elas. E é nessa interação que nós compomos uma forma, ou seja, criamos um esquema descritivo que elucida um problema de ordem da realidade política, você está entendendo? Porque a realidade política é uma realidade da espécie que está no, por exemplo, eu posso ter categorias universais da realidade política, sim, mas elas não são aplicáveis diretamente. Elas precisam ter mediações, entendeu? Elas vão servir como um esquema geral. Por exemplo, os esquemas gerais que eu for criar para elucidar a situação brasileira, eles vão ter que ser reestruturados para aplicar na realidade política da França, assim também na realidade política, entendeu? Porque cada caso, apesar de estarem no mesmo gênero, eles são de espécies distintas, entende? Então, o que aqui a ênfase é baixo, no outro, realidade política, o esquema é aquele negócio da força de imposição que nós estávamos conversando. Você está entendendo a parada? Tem que considerar então, cada realidade política tem a sua estrutura. Sim. Então, a descrição que é usada numa realidade não necessariamente direta pode ser aplicada na outra. Vai ter que ter mediações, adaptações internas desse esquema. Você está entendendo? Porque ali pode ter acontecido um fato que não está de acordo com esse conceito, né? Entendeu? Por exemplo, nos Estados Unidos tem um problema entre estamento burocrático e povo. Dá para ter uma ordem constitucional mais estável. No Brasil, nós não temos ainda uma ordem constitucional de tipo existencial, como tem nos Estados Unidos. Tem de tipo elementar, que é uma coisa que é imposta como de forma artificial, você está me entendendo? Aham. Então, assim, não representa as normas comunais da sociedade, percebe? Elas pairam no ar. É que nem Brasília, paira no ar. Parece que tudo que eles fazem lá, o povo brasileiro, assim, não interessa. A gente... Não, eles aprovam uma lei lá, assim, que o povo tá... Ninguém está de acordo com aquilo. Exatamente. Agora, olha só, do ponto de vista da descrição política, nós não podemos entrar também numa apreensão afetiva da realidade, porque isso aí também se quebra, perde a atenção. Por exemplo, isso eu estou explicando para os meninos lá, por exemplo. Teve um caso aí do indivíduo que, tipo assim, hoje o pessoal está caindo para cima dele para destruir ele. Tá? Jogo ideológico por normal. É o que... Se a gente tá, melhor. Vou te dar um exemplo melhor. Se nós, porque a esquerda ela diz assim, ó, como ela não está sobre o eixo tensional da realidade, ela está sobre um esquema lógico hermético e filtra toda a realidade por esse esquema lógico, né? Entende o que é bem aquilo que se adequa ao esquema e mal aquilo que não se adequa, não é isso? Então o que acontece? Porra, cara, perdi a ideia que eu falo aqui. Não. Beleza. Deixa, porra, escapou. É que também, às vezes, eu olho para a minha imagem e eu esqueço. Mas eu quero dizer o seguinte, como a esquerda ela não tem a percepção tensional da realidade, como tem um agente não ético, então o que acontece? Nós, da direita, tende a ver as coisas sob uma realidade moralista. Você está me entendendo? Então, quando a esquerda faz alguma coisa que é imoral, o que acontece? Elas veem essa contradição de forma catatônica. Elas não compreendem como é que pode eles não estarem vendo essa contradição externa. Aí fica parado. Entendeu? Aí o que acontece? Se você reagir ao fato de forma afetiva, você está me entendendo? Você vai tender a uma postura, tipo, cienticista, uma postura pessimista, percebe? Porque você não está respondendo a coisa de forma racional. Então, para responder a coisa de forma racional, nós temos que entender exatamente isso. O fato aconteceu, não é isso? O fato aconteceu.
é a matéria da realidade. Então, nós temos que entender em que forma, em que esquema, esse fato se explica e se elucida no contexto geral. Então, nós temos que reagir aos fatos de forma intelectual, na busca da concepção de um sistema, do esquema descritivo que vai elucidar a realidade como um todo, no qual aquele fato vai ser um exemplo do contexto geral. Então, o fato como parte explica o contexto geral. E o contexto geral ilumina a parte. Mas só vai chegar aí se você tiver na tensão noética de ordem, entendeu? Então não pode cair numa percepção afetiva, reagir afetivamente a isso, você tá entendendo? Esse é um outro problema, entendeu? Não sei se está claro, mano. Não, sim, porque a gente vê lá, né? O sujeito aí perseguido, né? Aí tu fala, pô, mas que errado que eles estão fazendo aqui, nossa. É a contrariedade desse cara, como que eles não veem isso? Aí você tem que entender, assim, por que eles estão fazendo isso, assim. E o porquê que não é contradição também. Teórico. No ponto de vista teórico. É nesse que eu estou te explicando, viu que eu te falei? Que eles estão no esquema não tensional, no qual eles fritam a realidade por todo, você percebe? Isso eu acho que eu até consigo descrever, eu acho. Oi? Porque estão presos. Eu acho que eu até consigo descrever, assim, um pouquinho da situação. Pois é. Tu elucidou a parte psicológica do processo. Os caras estão fechados naquele negócio de realidade. Todo mundo que vai contra eles tá errado, porra. Acabou. Né? Entendeu? Não tem... E quando eles falam uma palavra, eles não estão falando palavra no contexto semântico da palavra, no qual ela foi estipulada, porque ela foi estipulada no contexto tensional. Elas estão usando a palavra no sentido do afeto que aquela palavra tem. Então, a palavra ela é como se fosse um elemento hipnótico, entendeu? Autopersuasivo, autorreferente, percebe? E é nesse sentido que a discussão nunca está falando a mesma coisa. O cara está falando de democracia aqui, eu venho de direita e liberal falando. Eles não estão falando no mesmo plano. Cada um a sua concepção de democracia. Mas como a concepção conservadora e liberal tende a um certo catatonismo, por aí que eles ficam numa situação, cara, que absurdo, esses caras não estão vendo que isso não tem lógica, tá entendendo? E como o pessoal da esquerda eles tendem a uma paranoide, então o pessoal da esquerda é muito mais ativo. Por quê? Porque eles têm um conteúdo mais prático. Entendeu? Uma percepção mais prática. Eles querem os meios de ação para poder se impor sobre os outros que lhe opõem. Percebe? Enquanto o pessoal de direita conservador é mais catatônico. Eles querem ficar no plano puramente da verbologia aqui, ficar discutindo. Aí a esquerda já quer agir para necessariamente perder. Sim. Porque a esquerda, cara, ela já tem uma visão do que ela quer. Ela já vai agir. Ela é materialista. Por mais que o esquema seja abstrato, mas esse esquema abstrato está direcionado para tomar a matéria. Ou seja, as instituições, os meios de ação, pá. Aparece um cara contra isso daí, porra, eles vão lá atrás mesmo, vai tirar a cabeça do cara. Exatamente, entendeu? Eles têm, por quê? Porque eles entendem que aquilo é um mal terrível, que eles falam com raiva. Cara, esse cara tem que ser eliminado, não é possível. Cara, já o pessoal do direita, não. Não, mas assim, a gente como é que diz aquela... diz que é do Rousseau, mas é de uma outra lá. Posso não concordar em nada com o que você fala, mas morrerei pelo direito de falar. Puta, cara, entendeu? Todo mundo na lua. É essa porra desses popói errados, entendeu? Parece ser um conceito descritivo da realidade, mas não é um conceito, é um símbolo autojustificativo, você tá entendendo? Correto. Por exemplo, aquele negócio lá, Constituição não se discute. Também não é um conceito descritivo, é um elemento autojustificativo que é usado para, tipo assim, acentuar a catatonia dos inimigos. Onde só ele vai e o inimigo fica parado. Você tá entendendo? Cara, a gente tem que pensar, né? A Constituição não se discute, mas quem escreveu isso daí, cara, assim, da onde vem esse conceito?
Mas é esse que é o problema. Por quê? Porque eles não estão funcionando a realidade. Já voltou nosso amiguinho, Bruno César? Peraí. Eu vou ir lá para destruir isso agora. Olha ele aqui, ó. Vai destruir o Tatá. Então para então agora. Então para agora, vai não. Não para. Assim não para. Se você... Lava a boca. Então vamos lá. Entendeu? Vamos lá. Agora, beleza. Nós chegamos à compreensão de que nem todo mundo que está no campo político está falando desde a realidade efetiva dessa. Está falando com conceitos que expressam essa mesma realidade política no qual esse mesmo agente está situado. E, cara, uma coisa que me deixa, assim, revoltado quando eu escuto, que eu não queria deixar de falar, é que é o seguinte, alguém da esquerda faz tal coisa errada, a pessoa fala, nossa, alguém tá dando dinheiro pra ele fazer isso. Cara, é o que o cara defende, é o que o cara acredita, ele acha que tá sendo bom. Você viu o Barroso? Você viu o Barroso falando? O Barroso acha que ele é um bonzão, ele acha que ele tá certo. Não, pois é. A gente tem que sair dessa tendência. Por quê? Porque isso também está ancorado, veja, na concepção histórica que a gente estava conversando lá. Então, se você tem uma concepção imanentista, você vai tender a romper com a tensão da realidade e criar exatamente um contexto não tensional ideológico. Entendeu? Que como vai ter que romper com a tensão da realidade, vai atualizar uma parte ideal dessa realidade. E tudo que a pessoa acha que está vendo, na verdade, são meras abstrações. Entendeu? Então ela está como aquilo que Jesus fala, cego guiando cego, entendeu? Estão literalmente cegos para a realidade mesmo, que eles acham que podem dirigi-la. Você tá aqui. Essa é a grande merda. A realidade é aquilo que eles acreditam ser, está fechado naquele conceito. É a luta de classe, Aí o que nós temos que fazer? É o que o professor falava, né? O pessoal lá da... Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que sair dessa tendência, porque é uma pressão do tempo, a gente tender a ver a realidade dentro dos esquemas que eles mesmos produzem para que a realidade seja discutida. Entendeu? Correto. Entendeu? Tem que fugir disso. Aí nós temos que agora olhar para essa realidade do ponto de vista tensional e científico. Cara, pelo amor de Deus, peraí, eu vou dar um jeito aqui, senão... Pois é, o menino tem que entender quem está estudando. Não, então não entra. Só fica aí, tá? Logo eu vou resolver isso. Faz o caso do amigo, alguém, porque eu vi que o moleque aí tem que pagar pedágio para isso, não. Então, o que acontece? 3 anos, né, cara? Tem que ter cuidado para não traumatizar o menino. Mas beleza. Então, o que acontece? É que eu estava falando para os meninos lá, não sei se eles entenderam o Bolufa, né? Que é uma tendência que eu vejo, cara. A pessoa tem a tendência de querer discutir um fato, não do ponto de vista teórico, afastado, entendeu? Mas julgando o fato, isso é um problema, cara. Porque qual é o problema? Quando tu pega um fato, aí tu julga o fato sem estar julgando por um esquema descritivo, isso vai formalizar uma opinião. Qual é o problema da opinião? Ela substitui a inteligência. Aí a pessoa tende a ficar de acordo consigo próprio, entendeu? Em vez de ela abrir para a realidade, para iluminar o contexto da realidade, ela vai se fechar numa opinião. É isso que o professor está falando. Porque tem a questão de afetação, né? Você não vai querer discordar de si mesmo, né? Lógico, isso é uma estrutura humana, entendeu?
Então, como é que você vai julgar a realidade? Você só pode julgar a realidade quando você compreendeu que a realidade do ponto de vista intelectivo, entendeu? Aí você põe para a razão, vê aquilo, né, e julgar aquilo. Na hora que ela julga aquilo, ela vai dizer, olha, isso aqui que é verdade. E aí ela vai começar o quê? A falar nesses termos e a defender esses termos. Aí que está o problema, a diferença entre você ter conceitos descritivos e opinião, entendeu? Porque qual é o problema aí? O conceito descritivo tem uma razão suficiente, no qual o esquema se adequa à realidade e você consegue ver a realidade por meio dos esquemas e os esquemas reproduzem a estrutura da realidade. Então, a realidade vai tentar confirmar os teus juízos a respeito dela. Você está entendendo? Sim. Agora, se tu afirma a opinião, não é isso? Já julga ela, como se, porra, ela vai tomar as vezes do esquema descritivo. E, evidentemente, como não é uma realidade com uma razão suficiente, tu vai começar a emitir um conjunto de juízos que hora vai estar certo, hora vai estar errado. Mas, no contexto geral, vai estar errado. Tá errado. E a pessoa, como a pessoa não vai ter a unidade intelectual para compreender aquilo do ponto de vista racional, e ela vai, ora, aceitar, ela vai ficar numa tensão que ela vai acabar cedendo, e aquilo vai se afetuar, e ela vai ter a mesma percepção afetuada que tem a esquerda, só que de polo positivo. Isso explica a direita, entendeu? Em vez do pessoal estudar, compreender, ter uma grade descritiva para daí agir, não, eles já agem logo, afetuam uma opinião, e essa opinião vai ser sempre a antitese da tese esquerdista. A esquerda vai afirmar uma coisa, eles vão negar. E vão ficar no esquema de opinativo. Nos termos da esquerda. E eles estão combatendo a esquerda, mas não estão. Eles estão promovendo a agenda, porque ela precisa ter uma antitese, porque senão o processo dialético dele não funciona. Eles têm que estar sempre numa situação antagônica, porque senão não funciona. Que é uma dialética materialista, não é uma dialética transcendental, percebe? Eles têm que negar algo para afirmar algo. Exatamente. Então, qual é a parada? Do ponto de vista epistêmico, nós temos que ter uma concepção de ordem transcendentalista. O que é transcendentalista? Porque assim, ó, se há sentido em alguma coisa, esse sentido só pode estar para além da coisa, transcendendo a coisa, percebe? O então, sentido da gente estar aqui na existência não é a gente, tem algo além. Exatamente. Então, qual é o sentido da sociedade humana? Simples. Possibilitar o meio de um homem realizar a consecução de um fim. Essa é a concepção aristotélica de política, ou seja, tudo que existe, existe para um bem. Não é isso? Na sociedade onde todas as coisas se articulam segundo o seu próprio bem, então a política ela entra como que o grande administrador de todos os bens. Então, qual é a finalidade da política? A operar um meio para que o homem possa atingir o seu sumo bem. Ela não pode reprimir isso, deprimir isso. A função da sociedade é essa, você está entendendo? Mas aí tu compreende que você tem que ter uma concepção de ordem transcendentalista intencional da realidade. Aí a sociedade vai ordenar para o fim humano. Agora, se você rompe com a atenção e afirma um polo não tensional, o que vai acontecer? Você só vai enxergar partes da realidade. Enquanto você não vai ver outros planos de realidade que estão em tensão. Então você vai ter que afetuar um acordo ideológico não tensional, no qual o único meio de sustentar ele é através de uma intersubjetividade cada vez mais agressiva, que é o que está acontecendo. É uma espécie de câncer. Você vê que o câncer é muito mais agressivo. Ele acaba se sobrepondo sobre as outras, elas se alimentam mais rápido do que elas, crescem mais rápido e tipo assim, acaba inabilitando a vitalidade das células sadias. Não é porque elas perderam a capacidade de operar, é porque simplesmente a célula cancerosa come tudo, porra. Não deixa nada para elas. Aí, quando a gente está combatendo eles, né, nos termos, eles já estão tendo uma visão de para onde eles querem. Exatamente. Aí a gente, em vez da gente estudar, ver a realidade, saber para onde deve ir, a gente está preso dentro dos termos deles e eles levando a gente para onde eles querem, cara.
Por quê? Porque a gente está na mesma. O pessoal de o pessoal de direita. Eu não. O pessoal de direita. Nós não. O pessoal de direita. Nós não. Entendeu? Por quê? Porque eles estão na mesma esquema mental que está um esquerdista. A diferença é o polo. Então, como não há mais tensão cognitiva salutar, essa tensão foi rebatida para a realidade. Porque se um afirma um polo da realidade e nega todos os outros e só enxerga esse polo na realidade, o outro que nega esse polo só vai afirmar o polo oposto da realidade e não vai enxergar o dele. Então, a tensão cognitiva rebate para um choque externo na realidade. Entendeu? Esse é o problema. Sai do homem e vai para a realidade externa. Só que o único meio de você domar essa situação patológica é reativando a tensão cognitiva, tirando ela da realidade e trazendo para o homem. Tá claro? Sim. Esse é o problema, porra. Então, o que nós temos que fazer? Como agentes epistêmicos, jamais, nunca encarar a realidade com afeto, porra. Ai, que cara assim, com moralismo, assim, ai, olha só e tal. Sentindo aquilo de porra. Cara, se tu fizer isso, tu enlouqueceu, tu é igual o cara que tu tá combatendo. A diferença é só que tu tem o polo positivo e o negativo. Só isso, cara. Uma coisa que o professor falava do cara, assim, tu tá falando teu sujo, falando mal lavado, pô. O professor falava assim, eu trato as minhas opiniões a pão e água. Sem afeto. Exatamente. Agora, como agente epistêmico, o que nós temos que entender? Por exemplo, nós temos que começar a trazer conceitos descritivos. Um dos conceitos descritivos da ciência política, sistema institucional, há dois tipos, elementar e existencial. Porra, mas o que tu está falando, Haroldo? É simples. Se você entender que as instituições são representações superiores de certas normas comunais que estão dentro da realidade, que são leis tácitas, consuetudinária da realidade, as pessoas têm um relacionamento real, entendeu? Uma coisa é o que a lei expressa, outra é que as pessoas realmente vivem, você está entendendo? Então, o que o sistema institucional tem que representar como um espelho? Essas normas comunais. Então, ele vai expressar essas normas tácitas comunais e expressá-las em lei. Aí, evidentemente, as instituições e a realidade comunal, elas estão o quê? Numa relação orgânica de tipo o quê? Existencial. Aí, de fato, as leis vão formar o senso comum daquela comunidade. E aí vai representar perfeitamente a situação de fato, velho. Aí realmente vai no Brasil. Aí você realmente vai estabelecer uma hierarquia que tenha efetiva autoridade. Sim, aí sim vai estar sendo justo. Aí você, exatamente. Aí se você não quiser aceitar as leis da comunidade, realmente você, além de ser criminoso, você é um pecador. Sim. Entendeu a parada? Uhum. Aí vai ter realmente patriotismo, aí vai ter senso homonóia, vai ter homonóia, que é um outro conceito da ciência, que está oposto à paranoia. Você está me entendendo? O que é homonóia? Sentimento de amizade. O Brasil tem sentimento de amizade? Não tem. Porque as normas comunais não estão sendo expressas nas leis e o sistema institucional é de tipo elementar, ou seja, paira sobre a sociedade e impõe a sociedade por meio da coerção, não por meio da autoridade. Os caras vão lá, cara, assinam uma lei sem saber se a população aceita aquilo. Não vai pegar a lei. A lei nunca vai pegar, porque a verdadeira lei que pega é aquela que já pegou, que já existe no seio da sociedade. Que eles falam que são as leis consuetudinárias ou as leis costumeiras. Então, no seio da sociedade, todo mundo já segue aquilo, cara. Então, se você vai lá e fala o que a Constituição americana, é isso, é de tipo existencial. O que eles fizeram? Expressaram as leis comunais, que as pessoas já viviam, cara.
Então, quando elas leram lá a Constituição, eu falei, concordo com isso. Isso é verdade, porque a gente já vive isso. Porque Então, é justiça especial. Entendeu? Então, você vê que é uma sociedade orgânica, que vai ter homonóia, que as coisas vão funcionar, entendeu? Que aí a sociedade vai tender, no tempo, a desenvolver um esquema que vai favorecer realmente o bem comum e a possibilidade de desenvolvimento humano, como de fato ocorre nas sociedades que têm a expressão das leis institucionais ou instituições representam organicamente as normas comunais. Então, nesse daí vai reinar o quê? Homonóia. Mas nas que não representam, vai reinar o quê? A paranoia. Onde todo mundo vai ter desconfiança do Estado, e o Estado sabe que não tem autoridade, vai ter que impor aquilo. E vai ficar um negócio assim, que vai aumentar uma tensão, que cedo ou mais tarde vai romper o tecido social e vai levar inevitavelmente a sociedade a um conflito. Percebe? Então é assim que nós temos que enxergar a realidade. Não pode enxergar do ponto de vista, o ladrão, é porque tem corrupção. Você vê, é o mesmo estopói. Só que esse estopói, como eles não partem de um esclarecimento crítico da situação da realidade política efetiva, eles são apenas autoexpressões confusas de um sentimento realmente percebido. Vocês perceberam algo, mas não tem palavras para expressar aquele algo. Aí fica numa situação do neurótico e o cara que tem alguma fobia. Entendeu? Ele fica sofrendo com essa ignorância. Porque se olhar o Brasil, a gente vai ver que tem muitos problemas, né? Aí você chega numa pessoa comum. Qual que é o problema aqui do Brasil? Tá assim, é a corrupção. Cara... porque é um topóide que a mídia impõe. Só que, veja bem, está no campo semântico da agenda ideológica de esquerda. Então, se as pessoas seguem por esse topóide, se elas seguem por esses topóides, elas vão criar contexto que vai favorecer o desenvolvimento da agenda da esquerda, que é no sentido de consolidar todos os meios de ação dentro de uma sociedade. Tá entendendo? Porque, então, o que acontece? Qual é a função do cientista político? Dar meios expressivos. Porque, olha só, tem um outro conceito de ciência política que chama-se consenso social. O que é o consenso social? É o seguinte, tu percebe que as pessoas estão na realidade, elas sentem, a ver que no processo do Zubiri, o sentir não engana ninguém, você sente aquilo realmente que você está sentindo. Ponto final, percebe? Quando chega para ir para o cognoscente, que começa a dar problema. Tá entendendo? Beleza. Então, tu concorda comigo? Se alguém chegar, como o professor Olavo chegou, e expressar uma coisa que todo mundo sente, todo mundo perceber que aquela expressão dá vazão para esse sentimento, o que acontece? Instantaneamente uma homonóia, instantaneamente um consenso. Cara, o Bolsonaro aí chegou falando da boca para fora, que não é uma besta quadrada, só da boca para fora, mas articulou um conjunto de sentimentos difusos da sociedade e todo mundo se reuniu em torno dele. Sim. E também, né, assim, quando você tem esse poder de falar a verdade e a pessoa não quer concordar, mas ela sente alguma coisa, ela vai se virar para a pessoa com uma raiva desgraçada. Isso daqui. Agora veja bem. Pessoal de esquerda, problema dessa concepção não tensional é de ordem patológica. Porque eles romperam não só com a naus social, entendeu? Mas romperam com a naus divina. É o problema da gnose, você está entendendo? Estão num esquema gnóstico. Uma revolta estrutural contra a realidade. Quer dizer, o pessoal de direita não entende, eles não estão revoltados contra a realidade. Eles só caíram dentro de um contexto semântico, por quê? Porque eles não estão esclarecendo criticamente a situação efetiva da realidade política. Então, como eles não têm termos distintivos para essa realidade, eles acabam sendo, no afã de querer parar a direita, servindo como, a esquerda, servindo como meio dialético dela, sem se aperceber disso. Não sabe. O cara, assim, então,
o que precisa, né, cara? Você vê, a pessoa está bem intencionada a resolver, mas ela não tem a descrição da realidade. Exatamente. Agora eu te pergunto, todos nós estamos bem intencionados a sermos felizes, não é isso? Mas para sermos felizes nós temos que descobrir o mistério da nossa existência. Então precisa do conhecimento. Então o que falta? Expressão, meios expressivos. É isso que está faltando. As pessoas realmente começarem a descompactar a situação brasileira do ponto de vista do esclarecimento crítico, da análise das suas estruturas. Agora tem um detalhe fundamental. Se eu fizer uma análise descritiva no qual o verbo do problema se apresente para as pessoas, vai se apresentar para uma faixa correspondente, não para toda a sociedade. Entendeu? Muitos vão pegar ainda a descrição que fazer sobre a realidade naqueles termos ainda, cara. Não, pois é, mas tu concorda que dentro da direita, bota a direita como um todo, você tem aqueles que não têm meio de expressão, só o sentimento, tem aqueles que estão tentando domar o sentimento com uma certa expressão, tem aqueles que têm até as categorias para expressar, mas não estão sabendo ligar o tico e teco, você está me entendendo? Então, se chega uma pessoa e expressa o logo descritivo de uma realidade política, e essa realidade política se ilumina, e cada parte dela se liga com todo e o todo com a parte, dá o eureka, você está entendendo? Essas pessoas que têm as categorias vão dar o eureka também. Falar, caralho, é isso aí. Vê o professor Olavo? Puta, é isso aí, cara. Por isso que entendeu a parada? Professor Olavo, tu olha assim, é muita gente, cara, sério, que você vê e fala, pô, o Olavo me botou na realidade. Então é isso. Sim, mas o que acontece? O que eu vejo, que eu bato com os meninos também, estou falando, eles vão ouvir, que não pode perder a atenção intelectual. Você tem que decidir qual é a tua faixa. Porque se é intelectual, não pode perder a atenção intelectual. Por exemplo, as pessoas têm que buscar se expressar, porra. Não pode ficar calado, catatônico. Porque senão você não vai conseguir desenvolver um aparato conceitual que vai possibilitar uma discussão grupal numa síntese cada vez mais superior, que aí pode se irradiar para o senso comum. Entendeu? Porque a gente, igual falou, né? A gente, antes de sair debatendo, vamos conversar, pegar mais a coisa, formar um senso comum e assim debater. Cara, isso não... Você vê assim, os caras vão estar discutindo com a gente e a gente vai estar vinculado numa verdade unido, que sempre vai estar atendendo a ela. Isso vai ser um terror para eles. Isso, pode até ativar, porque aí que está o problema. Nós precisamos de uma literatura comum. Isso que nós estamos fazendo aqui é o princípio de tudo. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos criando uma intersubjetividade epistêmica do problema. Entendeu? Nós não estamos trocando uma ideia no sentido afetivo, subjetivo. Ah, tu sentiu quanto aquilo é ruim? Aí tu fala, cara, senti. Porra, beleza. Não está no plano da... Nós estamos no plano da razão. Entendeu? E aí nós vamos ler Weigl, aí vamos ler Xavier Zubiri, vamos ler Papá. De repente, as categorias do cara vão se aprofundar no cognoscente e vão servir como um impulso fundamental para a compreensão da realidade existencial nossa, que efetivamente está ao âmbito político. Você está me entendendo a parada? E aí nós vamos conseguir discutir conceitualmente cada vez mais refinado ao ponto de a gente chegar a uma razão suficiente para entender uma realidade brasileira. Agora nós temos que ter um discurso para replicar isso para mais gente. É assim que se aprofunda no senso comum, que quando tem muita gente com a mesma esquema descritivo, com a mesma base literária, discutindo, e isso vai irradiando, porra. E aí daqui a pouco desce para o senso comum. Quando menos pensar, as categorias de pensamento vão passar a ser esquemas do senso comum que vão orientar a vida do cidadão simples. Exatamente. É assim que funciona. É assim que funciona.
funciona. Mas tem que haver uma classe de gente falante, porra. Gente interessada, devotada a estudar, a entender as coisas. Não ficar catatônico. E aí vai estudar hoje. Eu já estou cansado. Bicho, não tem jeito, parceiro. Assim, vai dormir, mano. Não enche o saco, não. Tá entendendo? Uhum. E o problema no Brasil, aí no Brasil tem um outro problema que impede isso que nós estamos fazendo aqui, entendeu? Que é o seguinte, o Brasil tem um conjunto de topóis, símbolos enviesados, que trazem aquela percepção evangélica de que o seguinte, é dos pobres de espírito. Que entrou no Brasil por uma raiz católica mal desenvolvida, pela expulsão dos jesuítas. Daqui houve o processo de desenvolvimento sociológico brasileiro cauterizou, percebe? Então, tipo assim, e acabou essa cauterização criando conceitos, acabou entrando água nos conceitos, percebe? O negócio ficou meio enviesado. Parece que eles acham que ser pobre de espírito é ser burro. Né? Não pode ser, porque aí tu pega a novela, o que a novela ensina pro povo? É o seguinte, caras inteligentes são maliciosos e astutos, entendeu? Ser inteligente é ruim. O bom é ser a dona Mariazinha, simplesinha e tal. O universo vai conspirar a favor dela. Mas do ricão não, é ambicioso. Por quê? Porque ele é inteligente. Inteligência é algo ruim. Então, na sociedade brasileira, tem essa nítida percepção de que inteligência é algo ruim. É um cara boçal, que quer se aparecer, quer ser melhor que os outros. Entendeu? Se o cara for inteligente assim, um cara conceituado, a pessoa vai ter medo de conversar. Falar, é metido. Vai ter medo. Aí quando você começa a abrir a boca, aí o cara no começo discute contigo, querendo dar ideia assim, pô, nós estamos no mesmo nível. Aí quando ele vê que não tá, aí ele se retrai, entendeu? Ele fica com medinho. Aí já fala meio cabreiro, já quer meio que te bajular, entendeu? É um negócio assim. Por exemplo, o único cara que eu encontrei em todos esses anos de estudo que tem coragem para discutir isso é tu, porra, sério. Eu não encontrei outro. Cadê mesmo? Assim, a gente está disposto a encontrar a verdade. Porra, se tu vai saber mais, eu tô interessado com a verdade. É questão de tempo. Tu não vê que tem uma estrutura na natureza chamada osmose, onde uma situação... Por exemplo, se tu pegar um tubo seco, botar ele na água, o que vai acontecer? Vai encher de água nele. Até chegar um ponto que eles vão se equilibrar, não é assim? Porque o avião não explode, porque há uma compensação de pressão. O que a natureza está dizendo, Zé? Às vezes é o seguinte, cara, no relacionamento humano, as virtudes tendem a equilibrar o meio. Então, assim, eu tenho uma virtude, tu tem outra. Aí, na medida que tu absorve a minha virtude, eu estou absorvendo a tua. E vai chegar um momento que vai entrar no equilíbrio homostático. Tu vai ter tão inteligente quanto eu e eu vou ter tão, entendeu? É assim que é a lógica, porra. É assim que tem que ter, cara. É isso agora, da realidade. Bem, só que aqui que está o problema brasileiro. Como tem esse topó enviesado, errado, inteligência é algo ruim, então quando as pessoas percebem alguém inteligente, mas elas fogem. Então, ela tem até vocação para o mistério, mas ela tem esse topó dissonante. E ela não percebeu isso em si própria. Por quê? Porque como ela entende que inteligência é algo ruim, ela não aprofunda a sua inteligência. Se não aprofunda, ela não tem como compreender anamneticamente esse estopói e tirar esse estopói dela, percebe? Ela não tem nem como. Então, ela está agindo naquela situação, mas ela não está percebendo que ela está agindo naquela situação. Ela está sendo conspurcada por símbolos destrutivos, ela não percebe isso, cara. Ela acha que é uma questão de afeto, entendeu? Já é comum, né? Por exemplo, ela já... Teve um amigo meu aí que até que a gente conversava bem, deu essa neurose nele. Eu percebi. Por que eu percebi? Porque eu tinha também, cara. Eu tinha. Uma vez que eu estava conversando com o cara, explicar. Conversando com o cara, eu falei, cara, o cara é mais inteligente que eu, pô. E aí eu comecei a ficar com medinho, né? Que porra é essa, cara? Eu falei, cara, eu não quero conhecer as coisas. O cara conhece. Por que eu tô tentando fugir do cara? Qual é o problema dessa merda? Entendeu? Aí, quando eu entendi que, isso aqui é um topó errado. Aí o professor me ajudou, porque eu lendo os vídeos dele, eu entendi. E aí, o que eu fiz? Intenção paradoxal.
fui lá e afirmei, eu sou burro mesmo, o cara é mais inteligente, eu vou aprender com o cara. Pronto, acabou a palhaçada. Aí eu saí beneficiado sempre disso, cara. Não tem como sair. Por exemplo, tem um amigo meu que eu falo, qual é o objetivo da tua vida? Ah, vida intelectual, beleza. Por que tu tá fugindo do relacionamento comigo? Convívio intelectual, e a gente discutir, estudar. Não, o que acontece? Esse topói, como não foi dominado, aí cria uma racionalização para ele não afirmar o problema e projetar o problema no outro. Aí ele vai julgar ele mesmo em mim e vai se afastar dele em mim, entendeu? Que prejudica ele. É assim que é o Brasil, entendeu? O Brasil é composto de gente assim, cara. Por isso que aqui não desenvolve nada. Você está numa tensão intelectual, todo mundo quer desenvolver o que o professor Olavo deixou aí, mas ninguém consegue. Por quê? Porque não consegue fazer anamnese em si próprio, perceber a perturbação da alma brasileira na sua própria alma, porra. Porque, cara, se a gente é parte da sociedade, a gente olhando pra gente, a gente vai descobrir muita coisa sobre ela. Mas é lógico. Como é que eu vou conseguir analisar criticamente a sociedade brasileira, emergir conceitos de crítica que ilumine para a realidade brasileira, se eu não domo o Brasil em mim, porra? Cara, é tanta coisa que eu fazia, assim, que eu via, que eu criticava, um dia foi o seguinte, né? Veio um cara lá, né? Eu falei, porra, esse cara só vive em teste, não lê porra nenhuma. Aí eu olhei pra mim, mas eu tô lendo. Aí eu falei, peraí. Aí eu peguei e falei, não, eu vou começar a ler. Eu fui, tô me jogando na cara. É assim também. É uma tendência. Cara, por isso nós temos que estar conscientes de nós vivemos num ambiente patológico. O ambiente brasileiro não é um ambiente sadio. Então, se as pessoas não tomarem a ação de querer se reformar desses conceitos errados, elas vão entrar na loja e com o tempo vão só piorar. Pô. É só o que eu observo no Brasil. O que acontece? A pessoa começa lá, pô, o cara é inteligente aqui. Aí quando você passa um tempo e conta o cara já ficou mais burro. Passa mais burro, né, pô? A sociedade brasileira não desenvolve ninguém, cara. Ela foi armada para destruir a pessoa, entendeu? Se a pessoa não se desconectar dela, tá fudido. Se o cara aqui no Brasil não procurar a amizade verdadeira, os meus valores, mesmo virtudes, ele vai tá lascado, cara. Tá lascado. Ó, é o que eu falo sempre. Mano, vamos lá. QI médio brasileiro, 83. Médio. Então, isso quer dizer o seguinte, metade da população está abaixo de 33. Correto? Beleza. Então, vamos lá. 74 já é um débil mental. 40% dos brasileiros são débeis mentais. 50% está abaixo da média. Aí tu já pega 90%, não é isso? Sobra quanto? 10%. Quem são esses 10%? São as pessoas que escutam o professor Olavo, entendem, querem desenvolver isso, entendeu? E como elas são escassas, as poucas que aparecem, aí entram as perversões brasileiras, os símbolos não depurados no Brasil, que afastam as amizades. Aí o cara fica no cinismo, assim, entendeu? Tipo assim, a afetação de superioridade se afasta para, tipo assim, tá entendendo, cara? Em vez de assumir isso, cara, é o seguinte, estamos numa situação doente, então, a lógica, toda e qualquer postura que eu tiver, já é doente. Eu entendo, só vai deixar de ser doente quando passar no meu crivo, porque eu tive aquela atitude. Sim. Entendeu? Foi o que eu fiz com o cara. Pô, o cara é mais inteligente que eu. Só que aí, porra, eu tô querendo a vida intelectual. Encontrei uma pessoa mais inteligente do que eu, o que eu tenho que fazer? Se fosse nos Estados Unidos, da Europa, a tendência era se aproximar do cara, não é isso? E por que eu tava me afastando? Porra? Aí foi isso que eu peguei. Falei, cara, tem alguma coisa errada aqui, porra. Aí eu fui no começo eu não entendi, evidente. Falei, pô, mas por que isso, cara? É sério, o cara viu que era me esconder. Que porra é isso, cara? Aí eu fui, cara, se tem alguém que sabe dessa parada, é o professor Olavo. Então, aí ficou essa questão na minha cabeça, uma certa vez eu vendo o vídeo dele, pum, ele respondeu. Eu falei, entendi qual é o problema. Então, o que eu tenho que fazer? Intenção paradoxal. Vai lá e aprende com o cara. E
afirma isso, o cara é mais capaz do que eu. E aí, o que acontece? Acabei aprendendo que o cara sabia, transcendi ele, e agora eu que ensino para ele muitas coisas. Tá entendendo a parada? Essa é a lógica, cara, pô. não pode, assim, qual que é o problema, cara? Não tem problema. Quando não, por causa desse símbolo deturpado brasileiro, aí destrói as inteligências, porque as pessoas superiores, como a maioria é um bando de ignorante presunçoso, aí tu chega no local, tu pode conversar sobre tudo, menos sobre coisas superiores. Tu pode falar da vida da vizinha, pode falar de futebol, pode falar da morte do fulano de tal que foi esquartejado e estrupado, pode falar merda. Merda, quanto mais baixo, mais atenção as pessoas dão. Agora, se tu vai lançar um tema transcendental, pronto, acabou a conversa, isso é muito chato. Eu falei, puta que pariu, cara. É o que eu tô vivendo. Eu não... No meu convívio assim, cara, não tô tendo assunto. Eu só tenho que pegar e escutar o que os outros estão falando, dar uma palavrinha pra não ficar chato, é isso. Aí o que nós temos que fazer? Esse processo de depuração anamnética, que eu vi falando para o menino lá, acho que ainda não entenderam, mas eu vi falando, tá entendendo? Que é exatamente isso, pegar essa situação de fato, perceber, para entender o Brasil em si, a corrente de ideia, como o professor falando, rastrear a origem das minhas ideias. Eu já dei vários topós. A tendência no Brasil é uma concepção imanentista, a verdadeira concepção é transcendentalista, Fiore e Santo Agostinho, porra. Ato e potência, ser existência e tal. Mas quando eu vejo, volta de novo para o mesmo erro. Parece que nem me escutaram. Eu falei, pô, não está desenvolvendo a parada. Mas vamos fazer um negócio cultural, tal. Porra, bicho, tu não tirou a porra da trave do teu olho, tu vai querer tirar o cisco do teu irmão? Então as pessoas têm que fazer isso, pô. Como vai fazer isso? Puta que pariu. O cara é brutal. Mas, cara, se eu não falar, quem é que vai falar, porra? Alguém tem que falar, né? Alguém tem que ser um chato na parada. Se for todo mundo legalzinho, fudeu. Vai ter todo mundo brasileiro nada. Ser casa no Brasil é ter amor ao próximo. Mas é isso, cara. O que eu vejo? Potencial do caralho. Potencial, assim, nossa, maravilhoso. E é isso que eu quero que a pessoa transcenda essa merda que é ser brasileiro e e se torne um ser humano, pô. Correto. Vai entender as coisas. Tá ajudando a pessoa quando você tá fazendo isso, tá corrigindo ela. Exatamente. Só que como ela não percebe isso, ela não tem uma autocrítica, ela não percebe. Aí ela não consegue entender. Ela vai sempre olhar de uma configuração externa. Ah, não, pô, o cara está interferindo nas minhas liberdades. Não respeita esse radical. Aí tu vai ter que se submeter a uma sociedade porca. Vai ter que ir lá com aqueles carinha lá, fuleirinho. Vai ter que escutar o que os caras falam. Vai ter que se destruir. Tá aí a porra da tua liberdade, seu animal. Exatamente. Tá entendendo? Essa é merda. Então, deixa eu ver se esqueci alguma coisa aqui. Então, eu te falou da questão do esquema ideológico, a ruptura da atenção, né? Onde a pessoa afirma um polo e enxerga a realidade enviesada só por um aspecto, em detrimento de todo o resto, não é isso? Então ela tende a uma conformação moral do ponto de vista de uma adequação a esse esquema ideológico como algo bom e o mal como algo inadequado a isso. Então, o que é bom, verdade e belo? É aquilo que concorda com o esquema ideológico. O que discorda é feio, mentira e maldade. Por isso que elas olham assim aterrorizadas, cara. Esse Bolsonaro, cara, esse cara é um monstro, entendeu? Aí fica hiperbólica, né? Um negócio hiperbólico, assim, como se fosse escatológico, você tá entendendo? Beleza. E isso também tem do ponto de vista da direita também, porque a direita tem o mesmo esquema mental da esquerda, só que de sinal invertido. Enquanto a esquerda tem uma esquizoide paranoide, porque são mais agressivos, né? Simbolicamente mais agressivos, eles têm uma organização mais
fundamental, uma organização mais estruturada, porque eles são voltados para a praxis, para a ação, não é isso? O pessoal de esquerda absorve as contradições de esquerda e fica o quê? Esquizoides catatônicos. Eles ficam, mas meu Deus, como é que é isso? E aí o que acontece? A esquerda vai para a estrutura material da realidade, enquanto a esquerda fica na estrutura formal dela, ou seja, na mera estrutura verbal, você está entendendo? Fica só em discussão aqui, mas não tem ação concreta, porque são catatônicos. Beleza? Então, a esquerda e a direita, na realidade, reproduzem a tensão que elas aboliram externamente, que elas aboliram internamente nelas. Entendeu? Que é o que o agente epistêmico noético tem que ter, ou seja, o processo da tensão da realidade, ela tem que ser rebatida no sentido de compor esquemas descritivos dessa minha realidade, no qual ela possa elucidar essa realidade, ou seja, do ponto de vista de olhar para um fato e explicar o todo, e do ponto de vista do todo que explica um fato. Então você iluminou a realidade, não é isso? Correto. E aí o terceiro ponto que a gente falou foi que esse sistema descritivo tem que ser replicado por quem tem os esquemas proporcionados para entender eles, entendeu? Correto. E aí disso vai replicar para o senso comum e aí vai orientar a vida das pessoas comuns no que inevitavelmente acabam sempre caindo nos esquemas persuasivos de esquerda, né? Às vezes, não é nem que elas querem, elas sentem até contrário, mas acabam sendo levadas para aquilo. Sim. Porque não tem